como esse, estudar as origens da Primeira Guerra. Vamos pensar um pouco nas dificuldades desse tipo de estudo. Eu não sei se todos vocês têm clareza dessas dificuldades. E esse é um tema muito importante para nós, porque, não por vários motivos, mas um em especial, a gente está agora no centenário, exatamente no centenário da Primeira Guerra Mundial. Então, várias publicações recentes estão saindo sobre o tema. Vou colocar aqui 4 dificuldades para você entender o quanto essa noção de objetividade, de previsibilidade é tão difícil ao estudar um tema complexo como a Primeira Guerra Mundial. 4 dificuldades sérias que historiadores têm ao analisar a Primeira Guerra. A primeira dificuldade é a abundância impressionante de fontes. É interessante que é abundância, mas ao mesmo tempo limitação. Abundância e limitação. E essa abundância começa já no período pós-guerra. Os próprios governos beligerantes, os próprios governos cujos países estiveram diretamente envolvidos no conflito, começam a publicar nos anos 20 e nos anos 30 documentos confidenciais e secretos. Os próprios governos. O primeiro a fazer isso, não de uma maneira editada, não de uma forma organizada, foi a União Soviética Leninista. Mas quem fez isso pela primeira vez de uma forma organizada, em, se eu não me engano, mais de 50 volumes, algo em torno de 16 mil, 17 mil documentos, publicados de uma vez só, em edição, foi a Alemanha, foi a República de Weimar, nos anos 20. Publicou documentos confidenciais e secretos do Império Alemão pré-guerra. A França fez a mesma coisa logo depois. Grã-Bretanha fez a mesma coisa. A Áustria fez a mesma coisa, do antigo Império Austro-Húngaro. Então, do dia para a noite, só nos anos 20 e anos 30, você já tinha uma tonelada impressionante de documentos impressos para serem analisados. Impressionante. Agora, ao mesmo tempo que essa tonelada apareceu, eles também têm sérias limitações. Você acha que essa publicação, liderada pela Alemanha de Weimar, por exemplo, foi despretensiosa? E você acha que esses documentos publicados, a sequência deles, quais documentos, foi uma publicação imparcial? E o mesmo vale para a França? E o mesmo vale para a Grã-Bretanha? E o mesmo vale para a Áustria? Claro que não. Havia um claro projeto político por detrás da publicação desses documentos oficiais. Inclusive, era o Ministério das Relações Exteriores da República de Weimar que patrocinou a publicação. Havia uma seção dentro do Ministério, que é a seção de culpa de guerra, exatamente focada em deslegitimar o artigo 219 de Versalhes. Então, a publicação está totalmente vinculada a um projeto político de mostrar que, na verdade, a Alemanha não foi e, portanto, não poderia ter sido, pelo tratado, culpabilizada como a principal e quase única responsável pelo início do conflito. E aí vem respostas francesas, por via de publicação de documentos. Respostas britânicas, respostas austríacas. Um estudioso alemão da época cunhou um termo que eu acho incrível. Foi a primeira guerra mundial de documentos da história. Uma guerra de documentos. Então, é abundância, mas é limitação. Tudo bem, então vamos para as memórias dos estadistas do período. Vamos para as memórias dos principais atores. Você pega as memórias do presidente francês, Raymond Poincaré, 10 volumes. Uma coisa impressionante. O volume 4 é praticamente dedicado ao pré-guerra. Você lê, você percebe que ele é super cuidadoso. Um verdadeiro sabão para discutir questões sensíveis. A mesma coisa as memórias do secretário de Exterior britânico, Edward Grey. A mesma coisa as memórias do primeiro-ministro alemão, Hollweg. A mesma coisa as memórias do Sazonov, ministro das Relações Exteriores russa. As memórias são informativas, mas ao mesmo tempo extremamente cuidadosas ao dar informações. Entrevistas
Tem o caso de um estudioso norte-americano, o nome dele é Bernadotte Schmidt. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse estudioso da Universidade de Chicago, ele, no final dos anos 30, ele foi para a Europa entrevistar vários, né, dos policymakers que participaram diretamente das crises pré-Primeira Guerra Mundial. Entrevistou, por exemplo, o próprio Gray, que era o secretário exterior britânico, entrevistou o ministro das Finanças russa, entrevistou um número enorme de pessoas. E o que ele percebia é que vários atores diziam deliberadamente que eles não se lembravam do que havia acontecido. E quando davam informações, ele percebia que as informações eram extremamente contraditórias, inclusive com a documentação já publicada pelos países desses próprios policymakers. Então, abundância e limitação de fontes. Esse é o nosso primeiro problema. Segundo problema é a inexistência de fontes. Há casos, né, de eventos no pré-guerra que nós não temos absolutamente nada. Eu vou dar um exemplo que a gente vai discutir bastante daqui a 2 aulas. A guerra explodiu no final de julho de 1914. Dias antes da Áustria-Hungria declarar guerra à Sérvia e desencadear todo o processo que iniciaria o primeiro conflito mundial, dias antes houve uma alta conferência entre estadistas franceses e estadistas russos em São Petersburgo, na Rússia. O próprio presidente francês, Raymond Poincaré, foi de embarcação da França até a Rússia por 3 dias. Uma conferência que foi do dia 20 ao dia 23 de julho, dias antes da declaração, portanto, de guerra da Áustria-Hungria. Nós não temos nenhum memorando de conversação de nenhuma das reuniões realizadas entre estadistas russos e franceses nessa conferência pré-guerra. Nenhum memorando de conversação. Memorandos de conversação, só para deixar muito claro, são procedimentos diplomáticos básicos que todo e qualquer diplomata faz após uma reunião, sobretudo uma reunião com chefes de Estado. Nós não temos nem do lado russo, nem do lado francês. Do lado russo é compreensível, porque muitos documentos da Rússia czarista se perderam no conflito, no contexto da Guerra Civil. Por isso, inclusive, a Rússia é um dos únicos países importantíssimos da guerra que não fizeram aquela publicação que eu comentei anteriormente, uma publicação organizada como a Alemanha o fez, como a Áustria o fez, como a França o fez. Agora, a França não ter isso é, no mínimo, muito estranho. Evidentemente que a gente tem que evitar teorias da conspiração, mas é estranho, porque provavelmente memorandos foram produzidos. Então, o que a gente sabe dessa reunião crucial vem do quê? Do diário do presidente francês, de testemunhas oculares que deixaram memórias e diários também, mas pouquíssima coisa sobre as reuniões diretamente, aonde se decidiram coisas fundamentais sobre a resposta que a Rússia daria e a resposta que a França daria ao ultimato que a Áustria-Hungria fez à Sérvia. Então, abundância, ilimitação e inexistência de fontes. Uma terceira dificuldade que os historiadores têm ao analisar as origens da Primeira Guerra Mundial tem a ver com a complexidade desse processo histórico. A gente vai ter oportunidade aqui, pessoal, de estudar a crise dos mísseis em Cuba. Tá? A crise dos mísseis em Cuba envolveu fundamentalmente 2 grandes atores estatais, Estados Unidos e União Soviética. Evidentemente que há outros atores estatais que foram importantes, Cuba, alguns países latino-americanos. O Brasil teve um papel na crise que é pouquíssimo conhecido, pouquíssimo, praticamente desconhecido. Tá? Países europeus também, evidentemente, tiveram um papel na crise. China teve um papel na crise.
Mas ninguém aqui discorda, imagino, que os atores fundamentais são União Soviética e Estados Unidos. Então, para o historiador, fica um pouco mais fácil, porque você tem que se preocupar essencialmente com dois polos. Para analisar a Primeira Guerra Mundial, sendo muito modesto, começando por baixo, você tem que se preocupar pelo menos com 5 grandes atores estatais. No mínimo. Grã-Bretanha, Áustria-Hungria, França, Rússia e Alemanha. No mínimo. Evidentemente que Itália também tem que ser incluída, mas no mínimo 5. Sem colocar esses 5, sua história nem começa. Evidentemente que a Itália tem que ser incluída e há uma miríade de outros estados nacionais que também precisam estar na história. Desde o Império Turco-Otomano até os vários países balcânicos, Sérvia, Romênia, Grécia, Bulgária, Albânia, Montenegro. Eles têm que entrar na história também. A guerra começou nos Balcãs. A gente não pode esquecer isso. Imagine você coordenar um trabalho com 15 atores independentes interagindo entre si para entender como esses atores entraram em guerra. Primeiro, tem que ser um poliglota inato, né? Tem que conhecer língua, sim, língua tem que ser uma coisa básica. Ou seja, é muito complicado. E a última coisa tem a ver com a diferença e a falta de transparência na estrutura de formação de políticas dos vários atores envolvidos. A maneira como o policymaking acontecia na Rússia czarista era muito diferente da Terceira República Francesa, que era muito diferente da monarquia britânica, que era muito diferente do Império Dual austro-húngaro. Em muitos desses processos de policymaking, eles mudavam ao longo do tempo, ou seja, os polos mais fortes mudavam, ora o imperador, ora o ministro das Relações Exteriores, ora um embaixador numa capital importantíssima. E o processo não é claro. Sobretudo num estado autocrático como a Rússia czarista, não é transparente, o que dificulta ainda mais o trabalho do historiador. Diante de todas essas dificuldades, eu pergunto para vocês com muita humildade: vocês acham que é possível a gente chegar a uma explicação objetiva, historicamente falando, sobre as origens da Primeira Guerra Mundial? Um historiador britânico, David Longer, ele publicou um texto no início dos anos 90, 1914, O Longo Debate. Tem na bibliografia que eu vou apresentar para vocês na segunda parte da aula. Em 91, ele fez um levantamento, junto com vários outros alunos dele, de quantas publicações sobre as origens da Primeira Guerra Mundial existiam. Evidentemente que era uma coisa limitada, né? Mas ele chegou a um número. Publicações envolvendo livros e artigos. Em 91. Sabe quantos? 25 mil. Se a gente continuar na mesma tendência, hoje estamos aí brincando uns 30, 35 mil. Fazendo as contas, se você viveu 80 anos, e supondo que você comece a ler esses livros e artigos desde o primeiro dia em que você nasceu, você já nasceu poliglota, ao primeiro dia de idade, você tem que ler em média aí um livro e ou artigo por dia, para dar conta da historiografia, da literatura sobre origens da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, tanto Correlates of War, como eu imagino, esse estudo de caso serve para a gente nunca esquecer a dificuldade de olhar a história como dados objetivos. Ela sim nos fornece perspectivas, sim nos fornece alternativas, mas temos que sempre tomar muito cuidado. Eu termino a aula fazendo um último comentário, tá? E aí a gente passa para as considerações finais.
Eu imagino que muitos de vocês conhecem, já viram esta caricatura. Não conhecem? Alguém aqui conhece essa caricatura? Alguns, outros não. Essa é uma caricatura que mostra uma espécie de uma torta, uma pizza, né? Um bolo, como bem você quiser chamar, escrito China, né? E alguns personagens lutando ferozmente pela partilha desse bolo. Quais são os personagens que estão lutando ferozmente pela partilha desse bolo? Então nós temos ali na extrema esquerda a rainha Vitória, então representando a Grã-Bretanha, com uma faca de uma maneira não muito educada nas mãos. Ao lado, temos o imperador alemão, Guilherme II, representando, personificando a Alemanha. Ao lado, czar russo, Nicolau II, representando a Rússia. Esses são os únicos estadistas que personificam seus respectivos países. Os demais, a gente tem uma representação de um samurai, evidentemente fazendo menção ao Japão, só observando a partilha e a disputa acontecer. Marianne, né, o símbolo da República Francesa, e o mandarim chinês desesperado pedindo por favor para que a partilha pare, para que a posição dele seja considerada e assim por diante. Essa é uma charge, né, uma caricatura, perdão, que saiu num jornal francês no final do século XIX, Le Petit Journal, 1898. Por que eu trouxe essa caricatura para vocês? Eu trouxe para a gente perceber uma coisa e sempre tomar cuidado com essa coisa. A caricatura, ela brinca com algo quase que inconsciente que nós, internacionalistas, fazemos com muita frequência, que é, personificar estados nacionais. Reflitam sobre isso. Personificar estados nacionais. E ao personificar, unicizar estados nacionais. Então você diz, a Alemanha fez isso, a Rússia fez aquilo, a França fez isso. Sempre um sujeito no singular, quase que personificado. Aqui, literalmente personificado. Isso dá um pouco a ideia de que o policymaking nesses estados nacionais tem quase que uma coerência interna, nasce de uma forma inequívoca, numa direção clara, determinada, coerente. E isso é muito complicado. Esse é um pressuposto bastante complicado de a gente assumir. Uma coisa que eu vou sempre lembrá-los nas nossas aulas, vou tentar fazer, não sei se vou conseguir, mas sempre tentar mostrar a complexidade dessa interação interestatal. E mostrar que, em algumas vezes, a política externa de um determinado Estado, de um mesmo Estado, pode estar indo para rumos completamente diferentes, com sinais completamente diferentes, dependendo do ponto do policymaking que você olha. Às vezes, um embaixador importante está atuando de uma maneira que vai de frente contra a posição do ministro das Relações Exteriores. E a posição do embaixador, em alguns momentos, foi crucial para determinar alguns resultados, mesmo não tendo sido aquela a posição, por exemplo, tirada num Conselho de Ministros. Ou seja, é para lembrar que essa coerência, essa unicidade, essa personificação que a gente faz, quase que inconscientemente, de estados nacionais, tem que ser feita com muito cuidado. A gente tem que sempre perceber que ali existe uma enorme heterogeneidade, tem grupos sociais pressionando, grupos de interesse atuando, e políticas que aparentemente são coerentes podem, na sua gestão, serem produtos de lutas e facções seríssimas. Então, eu termino a aula, antes de passar agora para as considerações finais, deixando esse recado para a gente sempre, na leitura dos textos e nas aulas, lembrar dessa consideração. Quero que você saia
desse encontro com 3 ideias. Se a gente conseguiu explorar essas 3 ideias, já me sinto satisfeito. Em primeiro lugar, tentei mostrar para vocês que um internacionalista que não valoriza história, sobretudo diplomática, não só, mas diplomática, tem um buraco na sua formação. Então, é muito importante nós entendermos o quanto história, ao fornecer alternativas ao presente e, sobretudo, perspectiva do presente, dá um grau de complexidade, de profundidade nas nossas análises e na nossa visão no campo de relações internacionais que nenhuma outra área pode dar. Tentei mostrar também que essa visão de história de dados objetivos e passíveis de previsibilidade ela é muito problemática. Ideia de história laboratorial e história como tijolos. E, por fim, o curso vai tentar, de uma certa maneira, fazer com que vocês saibam não só avaliar uma pesquisa histórica, mas também serem um pouco historiadores e historiadoras. Isso é o que eu vou tentar fazer nesse semestre junto com vocês.